Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta quarta-feira. Pleno analisa contas de gestão de Salto do Céu. Conselheiros realizam sessão da primeira e segunda câmaras de julgamento. E ainda veja como foi o julgamento de um recurso feito pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde. É o TCE Notícias do dia 9 de julho, que já está no ar. Olá, tudo bem? Na sessão plenária desta semana, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisaram o balanço financeiro de 2013 da Prefeitura de Salto do Céu. As contas anuais de gestão da Prefeitura de Salto do Céu foram julgadas regulares com recomendações, determinações legais e multa. A análise é referente ao exercício de 2013, sob responsabilidade de Emerson Adão Prata. No ano passado, o município arrecadou cerca de R$ 9.970.000. Já as despesas pagas não ultrapassaram um montante de R$ 8.640.000, resultando em balanço orçamentário positivo. Por outro lado, a análise inicial da SESEX apontou 6 irregularidades. Destas, 3 foram mantidas após defesa dos envolvidos. As impropriedades são atribuídas ao prefeito Emerson Adão Prata, à presidente da Comissão de Licitação Maria Inês Pereira, à contadora Vera Lúcia Alves e ao controlador interno Alan Cordeiro. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, votou pela aplicação de multa ao prefeito e à presidente da Comissão de Licitação pelas irregularidades cometidas. Aplicar o referido gestor e a presidente da Comissão de Licitação, a senhora Maria Inês Pereira da Silva, a multa de 11 UPF para cada. Ressaltando que o motivo dessa sanção, bem como as determinações e recomendações de impostos, estão devidamente detalhadas no voto integral. A Prefeitura de Nova Mutum também esteve em pauta na sessão plenária do Tribunal Pleno. As contas de governo do Poder Executivo foram julgadas. Confira agora os detalhes desse processo. O processo das contas anuais de governo de Nova Mutum, exercício de 2013, responsabilidade de Adriano Xavier Pivetta, recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque foram identificados vários pontos positivos, como, por exemplo, o saneamento da única irregularidade encontrada pela equipe técnica durante a análise dos documentos referentes ao exercício. Com relação ao balanço orçamentário, somando a disponibilidade financeira do exercício de 2012, ficou registrada a arrecadação de cerca de R$ 106 milhões. As despesas pagas totalizaram 95 milhões. Com isso, o saldo ficou positivo em 2013. Além disso, a aplicação da receita nas políticas públicas de saúde e educação superaram o limite mínimo exigido, sendo que o gestor investiu 28,44% em saúde e 26,78% na educação. Sendo assim, o relator do processo, conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, fez recomendações à Câmara de Vereadores de Nova Mutum, órgão responsável pelo julgamento final das contas. Recomenda ainda à Câmara Municipal que cientifique o gestor para que envie esforços no sentido da manutenção dos índices excelentes que foram alcançados na educação municipal, aperfeiçoe as políticas públicas de saúde e que, na ocorrência de superávit financeiro, o Executivo faça uso de notas explicativas para esclarecimentos a respeito da utilização desse superávit. TCE Mato Grossense julga recurso de agravo e altera acórdão que determinava que gestores de Lucas do Rio Verde pagassem uma multa pelo envio com atraso de informações ao tribunal. O Tribunal de Contas do Estado reformou o acórdão de julgamento singular de uma representação interna que havia determinado o pagamento de multas ao ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Marino José Franz, e ao então controlador interno, Edmar Paulo Rubim. O recurso de agravo de instrumento foi julgado durante a sessão plenária desta semana e analisado pela relatoria do conselheiro Domingos Neto. Consta no processo que, durante o julgamento singular, o ex-prefeito Marino José Franz foi multado em 192 UPFs e o controlador interno Edmar Rubim em 138, pelo encaminhamento fora do prazo ou não encaminhamento de documentos ao GeoObras.
Ao reanalisar a representação interna, o conselheiro entendeu a necessidade de excluir a multa aplicada ao controlador interno e reduzir de 192 para 100 UPFs o valor fixado ao ex-prefeito. Verifico que não cabe imputar ao controlador interno responsabilidade que a autoridade gestora e de servidores por esta expressamente designados para atividade específica de remessa de informações ao TCE. Foi determinado ainda ao atual gestor que encaminhe ao TCE os documentos exigidos no processo, caso ainda não tenha sido realizado o procedimento. Hoje, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou sessão de julgamento da primeira Câmara e também da segunda. Cerca de 40 processos foram analisados. Conselheiros e conselheiros substitutos do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgaram esta manhã 12 processos durante a sessão da primeira Câmara de julgamento. Entre os processos apreciados estavam as contas de gestão das câmaras de vereadores de Nova Monte Verde e Vera. As contas foram julgadas regulares. Na parte da tarde, durante os julgamentos dos processos da segunda Câmara, os conselheiros e conselheiros substitutos analisaram 28 contas anuais de gestão. Vale lembrar que as câmaras são responsáveis por processos relativos aos órgãos da administração indireta do governo estadual e da administração municipal, câmaras, fundos previdenciários, processos de aposentadoria, pensão, reforma e demais processos relacionados a pessoal, denúncias, representações desses órgãos. Todos os processos julgados hoje estão disponíveis para consulta no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento, onde estão separados de acordo com a Câmara Julgadora. Acesse e confira. Nós ficamos por aqui. Eu te espero amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá. Tchau.